Você sabia que existem vários tipos de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Isso mesmo. Eu, como trabalho com neurodiversidade, sou apaixonada por esse tema, estou vindo aqui para esclarecer isso para vocês. O que acontece, né? Tem vindo muito no consultório, às vezes, uma negação da família, né? Da desconfiança daquela criança ter um TDAH, ou quando eu começo a falar alguma coisa, né? Para encaminhar essa família, essa criança, adolescente, para uma investigação. Não, meu filho não tem TDAH. E eu comecei a ver isso no consultório, na sociedade, entre os amigos, né? Que tem um certo preconceito, querendo dizer assim, TDAH é aquela pessoa desatenta, é aquele aluno que vai mal na escola, é aquela criança que não para quieta. E é muito mais do que isso, gente. Então, tô vindo aqui justamente para esclarecer, para ajudar vocês a informação correta. Então vamos lá, um recadinho para vocês, papais de crianças, adolescentes, ou para vocês mesmos adultos, né, que tem aumentado muito o diagnóstico justamente porque tem o diagnóstico da criança e os pais olham para si mesmos, né? Então assim, se alguém vier falar que um TDAH é uma criança que é problema na escola, agressiva, muito desatenta, não vai longe, não deixem falar isso para vocês, tá? Porque não é verdade. A gente precisa de um diagnóstico justamente para trilhar o caminho para ajudar essa criança. Ninguém é melhor que ninguém. E no caso do TDAH, ele só precisa de uma direção, porque é diferente o processamento cerebral, tá? Então vamos lá. Tem o TDAH que tem um foco mais específico para desatenção, é aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que esquece muito, que está no mundo da lua, como a gente fala. Tem aquela outra criança que é mais hiperativa mesmo, não para quieta, né? Sempre a escola que se questiona, né? Pro pai, pra mãe, olha, não para sentado na cadeira, não consegue fazer a prova porque não para quieto, não senta para comer, sempre tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo fisicamente, tá? Tem também o hiperativo cerebral, né? Que é aquela pessoa que pode ser até tranquila fisicamente, mas ela não para, né? O cérebro está sempre em funcionamento. Então, é uma criança, um adolescente, um adulto que não dorme bem, que sempre está pensando um monte de coisa, né? Que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, justamente porque o cérebro está em hiperatividade, tá? Tem também o TDAH impulsivo, né, que é aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, impulsiva mesmo, né, e às vezes você pergunta pra ela, por que você fez isso? E ela não sabe mesmo, não consegue se controlar. Não é uma questão de educação, é uma questão neurológica. E outra, esses sinais, né, esses sintomas, eles podem vir mesclados. Então, uma criança, né, que ela é um pouco desatenta, mas tem uma hiperatividade cerebral, uma criança que tem impulsividade, né, e também tem a hiperatividade física, enfim, eles podem se mesclar ou não. E outra, super importante, quando você tem um diagnóstico, ele não é taxado para sempre, né? Isso pode mudar. Então, uma criança, um adolescente, um adulto, em certo momento, está mais hiperativo fisicamente, depois ele vai crescendo, fica mais em termos de pensamento. Então, isso muda, né? O TDAH não tem cura, é um transtorno de neurodesenvolvimento, é uma condição da pessoa, mas a maneira que ele se comporta pode mudar, tá? Então, assim, as pessoas normalmente com TDAH e outros transtornos de neurodesenvolvimento, elas têm muito hiperfoco. Então, esse hiperfoco, se bem administrado, se bem orientado, ele pode ser positivo para a criança, né? Que a gente consegue trazer o assunto de preferência, né, dela em outras matérias, né? Então, eu quero aprender sobre... eu gosto muito de avião, e aí a gente vai, junto com a escola, com o profissional, né? Eu, como nutri materno infantil, especialista nisso, eu vou conversar em consulta, em metas relacionadas ao avião, né? Então, a gente tem que adaptar o ambiente para aquele hiperfoco da criança, para justamente quando ela conseguir aprender de sobre tudo, no hiperfoco que ela tem mais facilidade. Então, basta, né, os educadores, os profissionais de saúde, os familiares, os amigos entenderem que isso não é um defeito, né? A gente tem que aproveitar essa facilidade, essa habilidade da criança nesse hiperfoco dela, de aprender outras coisas, tá? Então, nunca deixe ninguém falar que o seu filho é incapaz, pelo contrário. E como eu sempre falo aqui, gente, toda neurodiversidade, transtorno de neurodesenvolvimento, saúde mental, a nutrição tem tudo a ver, né? Precisamos começar
nutrindo esse intestino, nutrindo esse cérebro para ajudar em comportamento, para ajudar em impulsividade, investigar possíveis sensibilidades e alergias alimentares, retirar alimentos super estimulantes da alimentação, suplementar, sim, a neurosuplementação é muito importante, né, para o controle dos sintomas desse paciente que tem o TDAH. Enfim, gente, é uma gama de coisas que podemos fazer da nutrição com a neurosuplementação, mudanças de hábitos para ajudar, né, nessa trilha do paciente com TDAH ser maravilhosa e ser uma pessoa incrível, porque são.